Bom dia, irmãos. Bom dia aos que estão em casa. Bom dia aos que estão aqui, né? Conseguiram se levantar com esse friozinho de hoje, né? Para poder aprender mais de perto aqui da palavra de Deus e de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Isso, chega mais perto aí, dona Lídia. Então, nós estamos estudando as cartas de Paulo, aquilo que Deus colocou no seu coração, o que Jesus ensinou. Paulo foi um apóstolo de Cristo, diretamente ligado ao Senhor, não é? Na sua vida, na sua maneira de ser. Por quê? Porque ele foi discipulado pelo próprio Senhor Jesus, não é? Não ficou na terra, foi ao encontro do Senhor e aprendeu tudo que ele sabia das mãos do Senhor. Por isso é um servo muito dedicado a Deus. E por ele ser tão dedicado a Deus, é que as cartas de Paulo são tão difíceis de nós entendermos. Nós lemos as cartas dele, buscamos entender o que ele fala e tudo mais, só que tudo é mais difícil para nós. Por isso, é preciso que nós compreendamos aquilo que Paulo está falando, aquilo que ele está dizendo. Por quê? Nessa carta que nós começamos a estudar, que é a carta de Gálatas, né? Paulo, a igreja de Gálatas, vocês se lembram de Gálatas lá, né? Já leram na Bíblia, sabe que a igreja que ele fundou em Gálatas e tudo mais, era uma igreja assim, que tinha um poder muito grande de conhecimento, de uma porção de coisas. Então, Paulo vai escrever para eles numa cobrança maior. Vocês lembram quando nós ensinamos a palavra de Deus para algumas pessoas, ensinamos, explicamos, falamos e tudo mais, e de repente você vê, depois de um tempo, você vê aquela pessoa fazendo um monte de coisa errada. O que você fala para essa pessoa? Mas não foi assim que eu te ensinei. A palavra de Deus diz diferente. Por que você está fazendo dessa maneira? Então, a palavra de Deus nos ensina a vivermos de acordo com a vontade do Senhor. Então, se eu ensino alguém, eu cobro dessa pessoa. Não é assim que nós fazemos. E Paulo, nessa carta aos Gálatas, ele vai então fazer uma cobrança muito séria com eles. Ele vai colocar nessa carta aquilo que eles não estavam fazendo, não estavam obedecendo e tinham se desviado para outro caminho. Foi ele quem ensinou essa igreja. Por isso, a carta dele vai ser bem difícil. Às vezes nós lemos e ficamos pensando por que Paulo falou, estava tão bravo com essa igreja. Estava bravo porque ele explicou para eles tudo aquilo que o Senhor Jesus havia ensinado. Né? Então nós vimos na aula passada, eu comecei o estudo aqui com vocês, trazendo lá atrás, né, o livro de Lucas, mostrando para nós o que foi, né, que eles todos aprenderam e agora o que Paulo vai cobrar deles. Então aqui nesse livro de Gálatas nós vamos aprender algumas coisas. Por exemplo, os Gálatas tinham aprendido o que de Paulo? Que a salvação era só por Jesus. Não havia outro jeito de se salvar. Não era por obras, não era pela lei, não era por isso, não era por aquilo. Ele vai falar nessa carta sobre três coisas importantes. Sobre o galacionismo, que era a relação da graça com a lei. Vai falar sobre o legalismo, que era a relação das obras e da lei, e do antinomianismo, graça e pecado. Tudo ele vai falar nessa carta, para ensinar para eles qual que era a verdade de Cristo na nossa salvação. Só que o povo começou a agir de forma
errada. O povo começou a procurar a salvação através de obras, através de lei. Hoje nós vemos muito isso, às vezes na igreja, no meio do povo de Deus e tudo mais. Gente que quer se salvar através das obras. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque vai agradar o Senhor. Não, não é isso que Paulo estava ensinando. Então veja só, ele explica 2 vezes por que ele foi para Jerusalém. Então abram lá Gálatas, no capítulo 2, e nós vamos ler dos versos 11 a 21. Tá? É a repreensão de Paulo a Pedro. E chegando Pedro a Antioquia, ele resistia na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos. Veja que Paulo, ele era uma pessoa que o que ele falava diretamente. Não é como gente que, eu quero falar uma coisa para você lá em particular, vamos lá e eu vou te falar. Não, ele tinha o mesmo... falava assim como Pedro falava. Pedro falava direto, ele também falava. Só que muitas vezes Pedro se enganava. E Paulo não vai se enganar. Paulo vai chamar a atenção de Pedro na frente de todo mundo. Você está errando, você está fazendo tudo errado. Não é? Por isso você é repreensível. Não é? Então, se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Você não pode fazer isso. Você não pode obrigar os outros a viver como judeu. Por quê? Porque ele queria que as pessoas que se convertessem fizessem circuncisão, participassem disso, participassem daquilo, de todos os rituais judaicos. E Paulo vai dizer, não é assim. A salvação é por Cristo Jesus. Não tem outro meio de salvação. Se tivesse outro meio de salvação, ninguém teria sido salvo. Então, o que ele vai fazer é chamar a atenção de Pedro por causa disso. E muitas vezes, na nossa vida, na nossa comunicação com as pessoas, nós queremos colocar para elas que elas têm que fazer isso, aquilo. Não, a salvação é um dom de Cristo. É Ele que dá para quem Ele quer. E Paulo continua, nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Não adianta fazer tudo que a lei manda. Não, mas eu faço tudo, eu cumpro isso, cumpro aquilo, faço isso, faço aquilo, aquilo outro. E daí? A lei morreu por tua causa? A lei entregou a vida por tua causa? A lei te salvou? Não. Você pode cumprir todos os mandamentos da lei e ir para o inferno do mesmo jeito. Porque sem Cristo não há salvação. Então, ele vai deixar bem claro isso aqui. Por se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores. É porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma, ele continua. Daí para terminar esse texto. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu pela lei estou morto para a lei, olha o que ele diz, para viver para Deus. Eu vivo para o Senhor. E o que o Senhor quer de mim, Ele colocou na sua palavra.
Portanto, é ali que eu vou seguir e obedecer ao Senhor. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Quer dizer, ele tinha ensinado isso aos Gálatas. Cristo morreu por você, morreu por mim. Eu não vivo pela lei. Eu não tenho que fazer nada dessas coisas. A minha obediência à lei é a obediência daquilo que Cristo mandou. O que ele mandou? Fazer isso, isso e isso. Então, é isso que eu vou fazer. Se Cristo não mandou, eu não faço. Quando Cristo veio ao mundo, ele disse que ele não veio substituir a lei. Ele veio fazer o que com a lei? Colocar a lei no caminho de Deus. Por quê? Porque se eu vou seguir aquilo que o Senhor mandou, eu tenho que ter o espírito da lei. O espírito da lei. Tá? Quando a lei diz não matarás, não é só enfiar uma faca no outro. Isso é o que o mundo ensina. Mas quando a lei diz não matarás, é para eu entender que eu tenho que ter amor ao outro. Eu tenho que me dedicar ao outro. Eu tenho que fazer a vontade de Deus na vida do outro. Foi isso que Cristo ensinou. Então, foi isso que Paulo falou para eles. Vocês vão fazer aquilo que Cristo ensinou. E não simplesmente o que a lei manda, não é? E não aniquila a graça de Deus, por quê? Porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde. Então, a justiça vem pela lei, eu vou seguir todos os mandamentos, vou fazer tudo o que Deus mandou fazer, lá nos 10 mandamentos, lá no decorrer do Antigo Testamento, tudo o que Deus mandou fazer, mas e daí estou salvo assim? Estou salvo? Fosse assim, para que o cristianismo? O que Cristo veio fazer no mundo? Papel de bobo? Papel de bobo? Porque se essa seita que segue a lei, está salvo. A outra seita que segue a lei, está salvo. O outro que segue a lei, está salvo. O que Cristo veio fazer aqui? Paulo era muito claro, não é isso que salva, gente. Não é isso. Olhem as coisas com verdade. Pode morrer seguindo a lei. Se você desobedecer você já está perdido. Não é isso que salva. O que salva é o amor de Cristo. É o que Cristo fez por nós. É a dedicação dele de deixar toda a sua glória e vir em nosso encalço. Buscar a nossa salvação, trazer para nós a graça de Deus. Foi isso que Cristo fez. Então é isso que Paulo vai mostrar para eles. Pregar de novo para eles o que Cristo fez na cruz. Daí, no capítulo 3, Paulo está muito bravo. No capítulo 3, Paulo está muito bravo. Eu sei que muita gente aqui leu, né? Durante a semana tem lido a carta de Gálatas e deve ter ficado assim muito bravo, porque nossa, por que o Paulo está tão bravo assim com os Gálatas? A braveza dele, não é? É justamente por causa da desobediência. Por que você está fazendo assim? Eu não te ensinei a fazer diferente? Eu não te mostrei que era diferente? Por que você está fazendo desse jeito? Por que você está desobedecendo aquilo que eu ensinei, que a palavra de Deus diz? Paulo ficou muito bravo e ele começa com essa expressão: ó insensatos Gálatas. Vocês não têm bom senso, não? Prenderam certo e agora estão fazendo errado? Quantas vezes a gente vê isso na igreja? A pessoa sabe que não é para fazer determinada coisa, vai lá e faz. Sabe que não é para fazer isso, vai lá e faz. Por
Por que fez? Aprendeu que isso não agrada a Deus, que não agrada a Cristo, que afasta a gente de Deus. Por que faz? Então, Paulo vai chamá-los de sem bom senso. Gente que não tem bom senso. Quem vos fascinou? Né? Porque daí tem que ter um fascínio muito grande. Para não obedecerdes a verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado. Quem fascinou vocês? Para vocês acharem que não, olha, eu sou muito bom da fé, eu faço isso, faço aquilo, nossa, eu estou salvo, eu, minha casa e tudo que eu faço, está tudo certinho. Quem que ensinou isso para vocês? Quem fascinou vocês com isso? Nós vemos isso o tempo inteiro. Nós vemos na televisão, vemos nas igrejas, vemos no comportamento das pessoas, todo mundo fazendo isso, como se isso fosse uma coisa muito normal. Não é. Não é. Paulo está dizendo que não é. Cristo foi representado como crucificado. Vocês viram a morte de Cristo. Por que vocês fugiram desse caminho? Só quisera saber isso de vós. Agora vem a perguntinha aqui, né? Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Como é que vocês receberam o Espírito? Hã? Porque a Bíblia está cheia de noções sobre a lei, desde lá o comecinho. Desde aquilo que Deus falou para Adão, já era lei. Não vá lá, não mexa, não coma, tá. Então, resultado, a Bíblia inteirinha é cheia de lei. Ué, por que vocês receberam o Espírito de Deus? Para fazer o que é certo, o que é correto, o que Deus mandou e assim por diante. Nós vemos muito isso do nosso meio, irmãos. Por isso nós temos que aprender na igreja para passar isso para as pessoas. Para passar, para ensinar, para mostrar para as pessoas que não é dessa maneira que nós obedecemos a Deus. Não é pela lei. É simplesmente pelo Espírito que Cristo nos deu. Como que a gente se converte? Nós recebemos o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Quem que chegou para nós e falou, não adianta você obedecer, fazer isso, se você não acreditar que o Senhor Jesus te amou, veio, morreu por você, te livrou dos pecados. Você acredita nisso? Quando nós reconhecemos isto, reconhecemos que Jesus Cristo veio por amor a nós, nós realmente somos salvos. Agora, se isso não acontece, o que acontece conosco? Ficamos na perdição. Então, Paulo vai colocar isso aqui para eles, receber-se pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Eles vão tudo concordar. Não, foi pela pregação da fé, você veio, pregou, corrigiu, mostrou e assim por diante, foi pela pregação da fé. Então, por que estão fazendo errado? Por que estão desobedecendo aquilo que vocês aprenderam? Não é? Daí no 3 ele vai dizer, sois vós tão insensatos, porque ele chama eles de insensato, a pessoa assim, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. A Bíblia vai falar para nós isso o tempo inteiro. Há uma luta entre nós, entre carne e espírito. A carne quer fazer as coisas que a lei manda, quer fazer aquilo que está escrito ali. Não mata, não rouba, não faz isso, não faz aquilo. A carne quer fazer isso. Por quê? Porque é um sentimento carnal nosso. Eu fiz determinada coisa, eu obedeci aquilo, então eu estou em dias com Deus. Não é? Aí Paulo vai dizer para ele, mas começaram pelo Espírito. Vocês foram convencidos pelo Espírito. Foi o Espírito do Senhor que entrou em vós e trouxe a salvação. Por que agora vocês vão fazer as coisas pela carne? Onde que isso aí leva vocês? Então, Paulo começa a mostrar que eles estão sendo insensatos, sem bom senso.
sem aquilo que o Senhor está falando para eles. Deus está falando para eles, mostrando para eles que Deus está mostrando para eles que a salvação é só através de Cristo, e usando Paulo para isso. Paulo apresenta isso para eles. Por isso Paulo é uma pessoa tão especial no histórico bíblico. Não podemos começar pelo Espírito e acabar pela carne. E Paulo continua. Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. Ele começa então a mostrar para eles. Vocês padeceram muito? Vocês sofreram muito quando aceitaram a Cristo? Mudaram muito? A vida de vocês foi muito diferente? Mas será que foi mesmo? Paulo duvida daquilo que os Gálatas contavam para ele. Não, nós sofremos isso, sofremos aquilo outro. Será? Paulo vai dizer, será que foi isso mesmo? Muitas vezes vocês não ficam assim, que a pessoa começa a contar um monte de sofrimento e você diz, será que passou? Será que passou tudo isso? Será que sofreu tudo isso? Por quê? Porque a pessoa não tem uma experiência, uma vida com o Senhor que comprove aquele sofrimento que ela está contando. Ela precisa ter passado com Cristo, vivido com Cristo, aprendido com Cristo, para ter aquele tipo de sofrimento. Então, tem gente que conta um monte de coisa para você e você fica, tá bom. Você não vai questioná-la porque você não é um Paulo, não é? Mas a gente tem que questionar sim, será que isso também não foi em vão? Aí ele continua, aquele pois que vos dá o Espírito e que obra maravilhas entre vós, falo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Por que essas tristezas, essas coisas ruins vêm sobre a vida de vocês? Por quê? Foi porque vocês estavam obedecendo a lei? Ou foi porque vocês realmente aceitaram a Cristo, mudaram de vida, fizeram outra coisa, passaram a viver de acordo com a vontade de Deus, não é? E daí vieram o quê? Vieram do Senhor mesmo todas estas provações que vocês têm passado. Por quê? Porque vocês têm vivido no caminho do Senhor. Se eu estou no caminho de Deus, eu sou realmente bastante castigada por Ele, não é? Então, não foi pelas obras da lei. Deus não atinge a gente por causa das obras da lei. Estudem o mal do crente, sabe qual que é? O mal do crente é que ele não lê a Bíblia do começo ao fim. Ele lê os pedaços da Bíblia. Ele lê os pedaços mais fáceis, ele lê aqui, lê ali, mas não lê a Bíblia inteira. Se nós começamos a estudar a Bíblia, né? Tem uma senhora ali, a dona Vera, como é o nome dela? Maria, isso, a minha cabeça está meio ruim para o nome, Maria, não liga não. Mas a Maria começou a estudar a Bíblia comigo. E eu falei para ela, vamos começar do princípio, como eu comecei com a Gisele, o Carlos, comecei com a Daiana, comecei com todo mundo que estudou a Bíblia. Vamos do princípio, do Gênesis 1 até o Apocalipse 28. Vamos ler a Bíblia inteira. Por quê? Porque quando eu leio a Bíblia inteira, eu aprendo que o Senhor vai corrigindo, vai mostrando, vai castigando, vai falando, e nós entramos no caminho de Deus. Agora, se eu não leio a Bíblia inteira, como a maioria dos crentes não faz, lê só os pedacinhos, o que acontece? Quando ele chega num texto, o Senhor está fazendo isso é injustiça, como que o Senhor faz isso? Né, Carlos? Mas aquele lá que não conhece nada vai ter que pagar, mas aquele outro isso, mas aquele... Então, o que acontece conosco? Nós desconhecemos o agir de Deus. Nós desconhecemos. E quando a gente aprende como é que Deus age lá desde o princípio,
nós entramos na estrada de Deus. E quando Deus corrige a nossa vida, nós já sabemos por que Ele está fazendo aquilo, né? Aí, deixa eu fazer uma pergunta agora para vocês. Quem daqui, principalmente as mulheres, está assistindo a novela Gênesis? Isso. Quem mais? Não? Isso. Eu também estou. Então, por que a gente assiste a novela Gênesis? Porque é uma novela que vai contar uma parte da vida de Abraão. E nós conhecemos a vida de Abraão, sabemos como foi, o que Deus fez, Então, nós assistimos a novela, vemos o que está certo, o que está errado e tudo mais, e assim por diante. Meus netos, quando vão dormir em casa, vovó, tem novela hoje? Eu digo, tem, hoje tem novela. Então, eles gostam muito de assistir com a avó, porque a avó vai explicando as coisas para eles. Essa é a única novela que eu assisto. Depois de mocinha e de casada, nunca mais assisti novela, né? Então, essa chamou a minha atenção por contar a história de Abraão. Daí comecei a assistir. Quando nós assistimos essa novela, nós percebemos os erros que eles vão cometendo. Os erros que eles vão cometendo. Então, ali... Oi. Isso, a gente vê tudo. Tudo que não tem na Bíblia e eles colocaram ali. E tudo que tem na Bíblia eles não colocaram. Então nós fazemos essa comparação. Ali na novela, o que acontece com a Sara? Coitada da Sara. Sara é uma pessoa que não tem esse discernimento de Cristo. Abraão era um crente no Senhor, dedicado e tudo mais, mas ela não. Então ela comete muitos erros ali, que você vê que são erros bíblicos que ela vai cometer. E por isso ela não consegue chegar e vai até o ponto de arrumar uma mulher para dormir com Abraão, para que Abraão tivesse o outro filho. Então, são momentos da vida deles que você lê aqui na Bíblia, tá? Você vê a história aqui na Bíblia, e quando você vê na realidade ali, você muitas vezes percebe, mas como essa pessoa errou, como não estava enxergando as coisas. Então, ela era uma mulher que acreditava em Abraão, que acreditava em Deus e tudo mais, mas não tinha essa percepção do Espírito que o texto de Paulo fala aqui. Então, Paulo vai dizer aqui, assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Justiça. Ele creu no Senhor, ele aceitou o que Deus disse. Ele fez, obedeceu, fez tudo que Deus falava, ele fazia. A única coisa que ele não fez foi dormir com a mulher, com a empregada lá, que a Sara empurrou para ele. Mas as outras coisas ele fez tudo. Então, resultado, esse Espírito de Cristo que está na pessoa, e Paulo vai dizer aqui mais para baixo, ó, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Olha que coisa linda, porque eles ali todos acreditavam em Abraão. Todos eles acreditavam. E Paulo vai dizer, vocês gostam de Abraão, sabe o que ele fez, como ele foi fiel, como ele foi correto. Pois é, isso aqui ele fez corretamente. Então, é isso que Paulo vai passar para eles. Vocês têm que acreditar, não é? Que Abraão era um filho da fé. Ora, no verso 8, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. Olha que coisa mais linda!
Que coisa maravilhosa isso aqui. Por quê? Por que Paulo vai dizer isso? Porque o evangelho pregado para Abraão, a fé de Abraão, a crença de Abraão em Deus, foi o prelúdio daquilo que viria na nossa vida. Foi o que veio para nós depois. Então, Deus vai fazer sim, e estava fazendo em Gálatas, e vai salvar aquela igreja por conta disso. Então, toda, ele continua no 9, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. São benditos, tá? Por quê? Porque aceitaram aquilo que Deus mandou através de Cristo Jesus. Que coisa linda, quando o nosso espírito, nosso agir, nosso ser, nossas ações vêm do Senhor a partir do Espírito Santo. Daí ele vai continuar, porque ele vai dizer que não é bem assim, as coisas não são bem assim como eles pensavam. Aí ele vai ficar mais bravo. Todos aqueles que, pois que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Acabou. Está vendo alguém vivendo pela lei? Ele está debaixo da maldição. Ele não é salvo por Cristo, coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Porque ele está desprezando a obra que Cristo fez. Ah, vai ser salvo pela lei? Pega lá todas as leis que tem do Antigo Testamento, cumpre todas e tudo mais, faz uma maravilha e assim por diante. Caso contrário, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Essa é a palavra de Paulo, irmão, não sou eu que estou falando, não. É Paulo falando. É Paulo. Não adianta ficar agarrado na lei. Não adianta querer obedecer a lei. Não adianta querer fazer aquilo que os outros fazem. Não, minha irmã, vem para cá. Olha, nós estamos fazendo direitinho. Guardamos isso, guardamos aquilo outro. E estamos tudo fazendo o que a palavra de Deus. Ah, é? E o que Cristo fez na cruz? E a morte de Cristo? E o que Cristo fez por nós? Não está obedecendo, não? Então, como disse o Senhor Jesus lá no Apocalipse, não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Por quê? Porque a iniquidade é a desobediência ao Espírito do Senhor. A lei de Deus, aquilo que Cristo ensina na nossa vida. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Quem que encontrou esse versículo e se converteu e se entregou ao Senhor e viveu uma vida de acordo com a vontade de Deus? Quem foi? Isso. Lutero viveu de acordo com esse versículo, né? Então, vejam que essa fé é a fé que nos vivifica, é a fé que nos transforma, que nos dá aquela palavra amorosa, amiga para o outro e tudo mais. É assim que nós temos que viver. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. A lei não é da fé. A lei é uma marca de obediência. Ah, você parou no sinal vermelho? Claro, é uma lei, você tem que parar, senão você bate no outro bate em você, e assim por diante. Tudo que existe nos códigos humanos são leis. E as leis têm que ser obedecidas, não é? Isso é lei. Agora, isso aqui que Paulo está falando, fé, é você crer. É você crer naquilo que você não vê, naquilo que você espera, naquilo que você sabe que Deus vai fazer, naquilo que você acredita no Senhor. Tudo isso é fé. Eu creio em Deus, creio em Jesus Cristo, creio no Espírito Santo e sei que Deus está fazendo isso na minha vida. Isso é fé, né? Aí Paulo vai dizer assim:
Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Que triste isso! Nós seríamos pendurados no madeiro também, para pagar o nosso pecado, para pagar o nosso erro, a nossa descrença de Deus, nosso afastamento dele. Então, para evitar que lá os antigos, né, acontecesse isso com ele, para evitar que na nossa época isso aí deixasse de acontecer conosco, Cristo veio. Não, eu morro por eles, eles vão crer em mim. Cristo veio. E porque ele veio, nós fomos salvos da cruz, do madeiro e tudo mais. Então, é uma coisa maravilhosa isso, nós temos que viver isso daqui, não é? E ele vai dizer aqui, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Que lindo, né? Isso é Paulo falando, é Paulo dizendo, através de Cristo, a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. Foi ele que trouxe. Foi ele que trouxe. Portanto, nós somos salvos sim, porque Cristo veio por amor a nós. Quando Deus estava me fazendo lá na barriga da minha mãe, Jesus estava dizendo: ó, por essa lá eu vou morrer. Por aquele outro lá eu vou morrer. Por aquele outro lá eu vou morrer. E Cristo sabia o nosso nome, porque ele morreu por nós. Então é preciso que nós creiamos nisso, né? Recebamos a promessa do Espírito. E Paulo continua: irmãos, como homem falo. Se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula nem o acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Eu gosto muito desse texto, porque como eu sou professor de português, eu ensinei muito isso na escola, não é? É a posteridade, a posteridade. Quem é a posteridade de Abraão? Cristo. Quem é a posteridade de Abraão? Cristo. Então, é isso que ele vai falar, que não foi colocado ali, não diz e as posteridades, que haveriam muitos, que viriam muitos, seriam muitos salvadores, e assim por diante. Não, e a sua posteridade, e não e as posteridades, como falando de muitos, mas de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Portanto, é só através de Cristo, é só através de Cristo que nós vamos encontrar a salvação, que nós recebemos o Espírito Santo de Deus e encontramos a salvação. Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não o invalida de forma a abolir a promessa. Então, a lei veio para quê? Se nós já tínhamos a salvação em Cristo Jesus. Para que a lei veio? Veio para mostrar ao homem o nosso pecado. Nós recebemos a lei para mostrar o nosso pecado. Nós desobedecemos nisso, desobedecemos naquilo outro e assim por diante. Deus mostrou o nosso pecado em todos os sentidos. Vocês são pecadores nisso. Desde Adão e Eva lá. Vocês pecaram nisso. Então, vocês precisam do quê? Precisam de redenção. Precisam do sangue de Cristo. Precisam de ser mudados por mim. Foi isto que Deus fez através da promessa. Então, o que aconteceu conosco, a lei não invalida de forma a abolir a promessa. A promessa continuou. Cristo veio, Cristo morreu, Cristo nos salvou para que nós pudéssemos ser salvos através dessa promessa. Por que se a herança?
provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Que bonito isso. Gratuitamente. Você não pagou nada pela salvação. Nem eu, nem ninguém. A única coisa que nós tivemos que entregar foi a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, a nossa maneira de ser. Tudo o que Deus está pedindo para nós, tudo o que Ele pede de nós. Venha andar comigo, venha fazer a minha vontade, venha crescer na minha vontade, você vai ser feliz. É isso que o Senhor pede de nós. Ele não pede para pagarmos nada. Tem gente que às vezes vem trazer o dízimo aqui na igreja, achando que está fazendo um favor para Deus. Que favor, coisa nenhuma. Tudo isso aqui é do Senhor, tudo é dele. A hora que ele quiser destruir, ele dá uma sopro, acaba com tudo. Tudo é de Deus. O que eu faço para Deus é um momento de alegria, de prazer, de tudo aquilo que Deus já me deu e vai me dar ao longo da minha vida. Então eu preciso trazer para o Senhor a minha contribuição. Isso não é pagar coisa nenhuma. Mas tem gente que acha que vai pagar, que está pagando, que faz aquilo. Eu estou fazendo uma obra maravilhosa para o Senhor. Que obra maravilhosa? Deus não precisa de obra nenhuma nossa. Deus quer um coração certo, correto, cheio de fé, de vontade de trabalhar por Ele. É isso que o Senhor deu gratuitamente. No versículo 19, Paulo vai perguntar, logo, né? Quer dizer, concluindo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. A lei veio por causa dos erros, por causa dos nossos erros, por causa de tudo aquilo que nós fizemos, que o homem sempre fez. E Deus vai dizer, é por causa disso que o meu filho vem para pagar no lugar de vocês, se vocês o aceitarem, os pecados que vocês cometeram. Então, as transgressões, tudo aquilo que nós fazemos que desagrada a Deus, tudo isso Cristo pagou na cruz. O medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Logo, ele vai concluindo, logo, a lei é contra as promessas de Deus de nenhuma sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade teria sido pela lei, mas não foi. Deus não deu nenhuma lei, Deus não deu nada para justificar a nossa vida, Deus não deu nada. Ele disse, sigam, obedeçam, façam aquilo que eu estou mandando. O demais é só pela morte de Jesus Cristo. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Vejam que bonito isso. A promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada para nós. Nós recebemos essa promessa. Minha filha, se você acreditar em Jesus Cristo, você está salvo. Não é só acreditar. Eu acredito muito. Você vive? Você vive? Então, o que ele está dizendo é isso. Viva uma vida de acordo com a vontade do meu filho, com a minha vontade, com aquilo que eu ensinei, com aquilo que eu estabeleci. Coloquei isso, você está vivendo, está obedecendo e tudo mais? Ótimo. Então, você está salvo. É isso que ele está ensinando para nós. A promessa da fé em Cristo, ela foi dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, o que acontecia conosco? Estávamos guardados, está no finzinho já, debaixo da lei, encarcerados e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Então, Deus nos colocou ali, debaixo. Por quê? Ele usou
Paulo vai usar esse padrão aqui do aio. O aio é o empregado. É aquele que cuida das crianças, cuida dos pequeninos. Cada época da vida a criança tem um tipo de aio, que atende, que cuida e tudo mais. Então, essa pessoa que cuidava da criança era responsável por ensinar a criança nos caminhos certos, nas coisas de Deus, nas coisas certas e tudo mais. Para aqueles que eram crentes. Para aqueles que não eram, essa pessoa ensinava a criança nos demais caminhos. Não é? Por quê? Porque naquela época não havia um cristianismo, na época de Paulo, disseminado assim. Por isso ele vai dizer que a criança ficava debaixo do aio, e o aio ensinava. Se o aio fosse cristão, conduzia a criança a Cristo. Se o aio não fosse cristão, não conduzia a Cristo. Por isso que ele vai colocar ali, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então, o ensino de Paulo é esse, a lei serviu de aio. Quer saber se está fazendo uma coisa errada? Vai ler na Bíblia, vai olhar na Bíblia, vai procurar na Bíblia. Você já vai saber se o que está fazendo é certo ou errado. Não é? É assim que Paulo vai nos ensinar. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio. Tá? Depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio. Então, Deus vai cuidar de nós. Deus vai interpretar para nós a sua palavra, aquilo que Ele tem para todos nós. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Somos filhos de Deus? Somos. Pela fé em Cristo Jesus? Sim. E, portanto, Deus nos ensina o que é certo, o que é correto, e assim sucessivamente. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, vos revestiste de Cristo. Isso aqui é uma lição muito grande para muita gente da nossa igreja. Tem gente na nossa igreja que não quer batizar os filhos em Cristo Jesus. Não quer. Não quer. Não vou batizar porque quando ele for maior ele vai escolher. Mas como? Ele vai escolher o quê? O que ele vai escolher? Você não vai colocar teu filho aos pés do Senhor, entregar ao Senhor, consagrar ao Senhor, receber o batismo do Senhor? Por que você não vai fazer isso? Então o teu batizado também não é verdadeiro. A tua fé não é verdadeira. Você não está fazendo aquilo que o Senhor mandou. Porque aqui Paulo está deixando bem claro isso aqui. Que nós devemos sim batizar os nossos filhos aos pés do Senhor. Todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Portanto, temos que batizar sim, consagrar as crianças, entregá-los nas mãos de Deus, para que eles sejam conduzidos ao Senhor Jesus. E ele vai terminar dizendo: nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Que lindo, né? Somos todos descendentes. Somos todos descendentes de Abraão. Viemos dele. É isso que Paulo está ensinando para eles. Por quê? Porque eles queriam pegar todas aquelas leis, aplicar nas pessoas que se convertiam, mudar a vida das pessoas, fazer isso, fazer aquilo outro. E Paulo está dizendo: não façam isso. Nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo. É Ele que nos salva. Vocês aceitaram a Cristo. Vocês se batizaram em Cristo. Eu escrevi as coisas para vocês. Vocês estão seguindo? Estão fazendo aquilo que Cristo mandou? Se estão fazendo, vocês pertencem ao Senhor Jesus. Ninguém vai tirar da mão dele. Não é lei, não é isso, não é aquilo. São de Cristo. É isso que o Senhor quer fazer com vocês.
Então, obedeçam a palavra de Deus. Não aceitem, um veio aqui, falou uma coisa, outro veio aqui, falou outra coisa. Não, 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 não. Não escuta nada disso. Faça só o que está na Bíblia, aquilo que foi ensinado para vocês. E vivam de acordo com aquilo que Cristo ensinou. Que nós possamos viver dessa maneira, fazer as coisas dessa maneira e termos um comportamento diante do Senhor que possa nos apoiar no Espírito de Cristo, vivermos segundo a vontade dEle e tudo aquilo que Ele nos ensinou. Que Deus nos abençoe nessa manhã, nos ensine e transforme a nossa vida para que nós possamos viver de acordo com a vontade do Senhor. Tá? Eu vou pedir para o nosso irmão vir, que ele vai fazer o encerramento aqui.